Muito boa tarde a você, telespectador da Super ITV. Meu nome é Luiz Gustavo e está começando mais uma edição do programa Esporte Debate desta quarta-feira, onde vamos falar, claro, da classificação sofrida do Atlético para a próxima fase da Copa Libertadores e uma entrevista super especial com Bruna Fani, ela que é uma das grandes personalidades do esporte em Valadares. O programa Esporte Debate, você já sabe, só está começando. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e está começando na tela da Super ITV mais uma edição do programa Esporte Debate. Já vamos no pique começar falando da classificação do Galo para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Atlético que ontem entrou em campo contra a equipe do Danúbio e venceu de forma sofrida, mas garantiu a classificação para a próxima fase do principal torneio do nosso continente, né, que é a Libertadores. O Galo que vinha de um bom resultado fora de casa, empatou 2-2 contra a equipe uruguaia lá no Uruguai na semana passada e ontem jogava por resultado simples, né? Um empate, 1-1, 2-2 levaria a disputa para os pênaltis, 0-0, 1-1, o Atlético se classificaria e aí a partir de 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, aí a coisa ficaria complicada para o Atlético e se esses resultados tivessem acontecido, né, o Galo ficaria de fora da competição sul-americana. O Atlético que fez os 40 primeiros minutos do primeiro tempo impecáveis, né? Foi o primeiro tempo dos sonhos para a torcida alvinegra, mas no finalzinho da primeira etapa, né, com o Grosmila que fez um gol de pênalti e já na segunda etapa, no início, né, o Siles marcou um golaço e aí colocou quase tudo a perder, que era o plano do Atlético, claro, se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Galo que sofreu muito no segundo tempo, foi uma equipe que teve muita falta de concentração, que acabou não se entregando à partida e os erros defensivos custaram caro e quase colocaram tudo a perder, claro, a classificação do Atlético para a Libertadores. O Galo que precisa analisar o segundo tempo para poder corrigir os erros que foram cometidos, para poder, claro, tentar alguma sorte maior na competição. O Atlético que vai disputar mais uma fase antes da fase de grupos e aí sim, se passar pelo Defensor, que curiosamente, né, se classificou com 2 derrotas. Havia perdido o primeiro jogo em casa por 2-1 para a equipe do Barcelona de Guayaquil e aí na segunda partida no Equador mais uma vez perdeu, mas aí que está o detalhe, como a equipe do Barcelona de Guayaquil do Equador jogou com o jogador inscrito, né, de forma inadequada, foi penalizado e aí o Defensor ficou com 3-0 no placar, né, praticamente venceu por WO e aí levou uma vantagem ampla para o Equador e acabou perdendo, mas por ter vencido, né, na teoria pelo placar de 3-0, conseguiu a classificação para a próxima fase e vai enfrentar a equipe do Atlético. Os destaques individuais, né, Ricardo Oliveira mais uma vez foi o centro das atenções, 2 gols, está numa fase incrível e impecável. O Luan, atuando pelo lado direito, foi mais uma vez um jogador com muita importância nesse time do Atlético. O Casares demonstrou porque é um dos raros jogadores acima da média no nosso futebol. E os pontos negativos, né? Foi a zaga, novamente Igor Rabelo e Hever deixaram a desejar e também, claro, o lateral esquerdo Fábio Santos, o volante Adilson, o Elias mais uma vez não esteve na sua melhor noite e o Xará, né, que vem sendo a grande interrogação, a grande dúvida da torcida do Atlético em relação, claro, aos seus desempenhos nas partidas. Ele que veio no ano passado e esperava que neste início de temporada ele pudesse mostrar um pouco mais de futebol, mas ontem mais uma vez deixou a desejar. Como disse, a parte boa, notícia boa, que o Galo conseguiu ir adiante na Libertadores, mas a parte ruim é que o Galo precisa analisar e ver os erros que foram cometidos na segunda etapa, especialmente, para poder tentar, né, e sonhar com algo maior, não só na Libertadores, mas também, claro, durante toda a temporada. Tem Brasileiro, Copa do Brasil, a fase final do Campeonato Mineiro, já está chegando, portanto o Galo que precisa rever os seus erros para poder avançar, não só, como disse, na Libertadores, mas como em todas as outras competições.
Próximo jogo do Galo, né, na temporada será neste sábado, perdão, contra a equipe do Tupi em casa, né, o duelo de galos, né, o Galo Mineiro, o Galo de Belo Horizonte, da capital, o famoso, conhecido, tradicional, contra o Galo Carijó, o Tupi de Juiz de Fora. E a próxima partida do Atlético, né, na Libertadores, a Conmebol ainda não decidiu quais serão as datas para essa fase, que aí sim, se o Galo passar do Defensor, vai entrar de vez na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nós vamos para um rápido intervalo, falamos agora, claro, da classificação do Atlético para a próxima fase da Libertadores, e no próximo bloco, uma entrevista super especial com Bruna Fanni, ela que é uma das grandes personalidades de Valadares, claro, inserida no esporte. Aí tem musculação, crossfit, enfim, tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo na próxima parte do programa Esporte Debate. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Os anos passam e cada vez mais a saúde visual é de suma importância para viver de bem com a vida. Sendo assim, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Valadares. Os menores preços, os melhores produtos para atender a sua necessidade. Ah, e marcamos o seu exame de vista na hora. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Óticas Estilo Visão. Venha fazer a sua festa no Circo do Noel. Amplo espaço para todo tipo de comemoração. Tirolesa, piscina, quadras, pula-pula e diversos brinquedos que vão alegrar a criançada. Um espaço de muita alegria e magia. Agende uma visita e venha conhecer o Circo do Noel. 988218677, bairro Universitário. De segunda a sexta-feira, você também curte o programa Top TV aqui pelas ondas da Super ITV. É isso mesmo, Top TV também pelas ondas da Super ITV. Baladas, festas, roteiros de turismo, famosos, viagens internacionais e muito mais. Então tá combinado, de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui pelas ondas da Super ITV, a sua revista e vídeo, programa Top TV, líder de audiência no horário. De segunda a sexta, às 22 horas, aqui em horário alternativo, pelas ondas da Super ITV. Voltamos com a segunda parte do programa Esporte Debate, edição desta quarta-feira. No primeiro bloco falamos, claro, da classificação do Atlético para a próxima fase da Copa Libertadores e, como prometido na abertura do programa, recebo no estúdio da Super ITV Bruna Fanni, ela que é uma das grandes personalidades do esporte em Governador Valadares, uma pessoa super conhecida e, claro, está inserida nos esportes, né? Seja musculação, crossfit, já foi até atleta de musculação e continua praticando não só musculação, crossfit, enfim, tudo que está inserido no mundo desses dois esportes, ela está por dentro, ela sabe. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite. Depois de muita insistência, né, da minha parte, né, você sempre com a agenda muito corrida, mas para a gente poder começar o nosso bate-papo, conte mais um pouco da sua história, como você conseguiu, como você ingressou na musculação, que foi o primeiro esporte que você teve um contato maior. Conte a sua história e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Então, foi muito engraçado, porque eu sempre comi muita porcaria, muitos doces, e assim, tinha uma genética bacana, né? Era favorável, mas a idade foi chegando. Claro. E aí, um dia, eu olhei no espelho e falei, putz, 30? Eu preciso me cuidar, né? Porque a genética não ia suportar tanto. E daí, eu comecei a frequentar a academia por essa questão mesmo. Foi daí que eu tive esse despertar. E eu fui me apaixonando pelo esporte, né? Porque foi gerando, né, um amor, e aí eu fui crescendo nisso. E depois disso, né, eu fiquei um tempo na musculação e eu conheci o CrossFit, claro, né, que é minha paixão maior, porque eu sou uma pessoa motivada, aquilo que me desafia, né, aquilo que me faz crescer e que me desafia de alguma forma. E o CrossFit, ele tem muito isso, né, esse desafio, essa conquista diária. Com certeza. E então eu me apaixonei pelo CrossFit e foi aí que eu fui pro CrossFit. Fiquei alguns anos no Cross e assim, me apaixonei loucamente pelo desafio, pela conduta do esporte. Mas, não satisfeita, resolvi dar uma pausa, voltar pra musculação. Porque eu queria novamente um novo desafio, né? Acordei um dia assim do nada e olhei pro meu esposo e falei assim, amor,
eu quero competir. Ele, hã? Como assim? Eu falei, eu quero competir. Mas competir o quê? Eu falei, não, eu quero competir, esses negócios aí de musculação, sabia nem o que era. E aí resolvi, conheci pessoas importantes que me deram apoio, que me ajudaram muito. E junto com esse apoio que eu tive, eu fui. Foi uma experiência, assim, muito bacana. Foi um desafio gigantesco. Tiro o chapéu para quem tá e quem se mantém nesse esporte. Eu digo que foi uma experiência maravilhosa, mas eu não pretendo mais, né, passar por isso. Eu nunca digo nunca, porque assim, a gente chega a uma certa idade da vida que essa palavra ela não cabe no nosso contexto. A gente sempre pode mudar. Mas atualmente, né, toda a experiência que eu vi, não que foi ruim, claro, mas foi uma experiência um pouco fora do meu contexto de vida, porque eu prego muito essa questão de alimentação saudável, de saúde, não que não seja, mas no esporte ali você leva seu corpo ao máximo, né? Com certeza. Tem a questão das restrições alimentares gigantescas, e isso mexe muito, né, com o seu psicológico também, com o seu dia a dia, e então foi isso que talvez me levou a não querer permanecer no momento. Né, hoje eu continuo no esporte, é minha paixão, eu treino de domingo a domingo, sem exceção, amo muito, né? Tenho o meu Instagram que eu mostro o meu dia a dia no Instagram, as minhas comidinhas saudáveis, divido isso com o pessoal e o pessoal curte muito. E isso é uma coisa que me dá muito prazer, sim. Então eu faço isso por amor mesmo. E voltando no início da sua fala, né, até um ponto que eu abordei na minha pergunta, que você disse que você chegou em um determinado momento da sua vida, se olhou no espelho e falou que precisava mudar não só a questão do corpo, mas também os seus hábitos alimentares, como você mesmo disse, você era adepta de poder comer, né, as coisas que todo mundo come, né, mas muita a gente sabe que acaba fazendo muito mal, prejudicando a saúde. Como é que foi o start? Você disse que chegou para o seu marido, vou competir. Como é que foi todo esse processo? Porque nós sabemos que existe uma diferença abissal de quem apenas pratica musculação ou um outro qualquer esporte para poder se tornar um atleta. Conta pra gente, para até quem tá em casa, poder saber como é que é esse mundo de uma pessoa que que vive o esporte 24 horas e precisa do seu corpo para poder alcançar um resultado em uma competição, enfim, conta isso pra gente. Então, uma coisa que é muito importante dizer, é até uma pergunta que eu recebo com constância no meu Instagram, é que assim, não dá pra mudar da noite pro dia. Ah, hoje você toma sorvete, come doce e tal. Aí você resolve ser fitness. Acorda de manhã e eu quero ser fitness. Não funciona dessa forma. É um processo lento e é um processo que tem que vir de dentro para fora. Tem que ser a mente. Não adianta você impor regras e eu vou ficar, porque você vai durar 1 mês, 2, depois você vai chutar o balde e vai voltar ao que era antes. A ideia é você aprender a viver de forma diferente. Foi o que eu fiz. E isso eu demorei 2 anos para aprender a comer, para não comer industrializados, para não ser dependente, né, de doces como leite condensado, que eu vivia tomando, né? Então, assim, eu fui mudando os meus hábitos alimentares devagarzinho. O corpo pede, o corpo te cobra. Então, assim, hoje isso não é mais um peso. Isso é uma coisa natural. Comer saudável para mim é natural. Então, as pessoas precisam entender que tem que ter uma constância e tem que ter um objetivo de mudar mesmo a vida. Não dá para ser assim da noite pro dia. Então, quando eu cheguei a querer competir, eu já tinha passado por todo esse processo de mudança. Eu já estava lá, bem longe, né? E aí eu quis dar um passo a mais, porque entre comer saudável e comer restrito tem muita diferença. Muita diferença. E inicialmente, né, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou a partir do momento que você colocou na sua cabeça que você iria competir, iria fazer parte de uma competição? Quais foram as dificuldades que você acabou enfrentando, que inicialmente imagino que deve fazer a pessoa, né, aquele pensamento de querer desistir, mas que com o passar do tempo você vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento e acaba continuando, né, nesse mundo, nesse novo mundo para a sua vida? Olha, a minha maior dificuldade era vencer a mim mesma, né? Era adaptar meu corpo, minha vida a uma coisa nova. E eu nunca gostei muito de escravidão, sabe? Eu sempre gostei dessa liberdade de ir e vir. Claro. E querendo ou não, quando você determina que você quer chegar em algum lugar, você tem que se limitar muito. Com certeza. Eu cheguei a pesar a comida e, assim, se tivesse 1 grão de arroz ali a mais, eu ia lá, tirava aquele grão de arroz. Então, assim,
Isso foi muito difícil para mim. certeza. Foi, assim, maçante, aquela coisa, aquele compromisso, eu tenho que comer agora e eu não posso comer, por exemplo, eu quero comer uma maçã, não posso comer uma maçã, eu tenho que comer o arroz com peixe. Eu quero comer um bife, não posso, eu tenho que comer o meu frango pesado. Então isso foi uma parte muito difícil. E além dessa questão, né, da alimentação, é o treino, assim, extremamente elevado, né? Pra gente conseguir chegar mesmo naquela meta, então assim, não é fácil. Claro, e eu imagino que, como você abordou no final da sua fala, a questão do treino, né? Que a gente sabe, né, para as pessoas que têm um convívio maior com, não só musculação, mas também com crossfit, que existe também, é algo dividido, né, entre fatores. Tem a questão da alimentação, tem a questão do descanso e também, claro, que é um dos fatores primordiais para alcançar o sucesso, que é a questão do treinamento. Você tocou no ponto de como mudou em relação à sua alimentação. Do momento que você era apenas uma praticante, que você entrou para poder mudar, a partir do momento que você se tornou uma atleta. E os treinos, porque a gente sempre acompanha, né, as pessoas, né, não só de musculação, mas também do crossfit, que possuem corpos muito diferentes em relação ao público que pratica, vai na academia, faz o seu treino. E como é que você lidou com essa diferença de treinamento, né? Porque você precisava de alcançar o maior... você tinha que poder alcançar um treino adequado para poder atingir os resultados. Então, a parte do treino, para mim, foi a parte mais fácil. Sim. Talvez porque eu sempre fui apaixonada. E eu sempre treinei em alta intensidade. Eu sempre gostei de treinar muito, treinar pesado. Eu sempre gostei daquela sensação, eu vou morrer no fim desse treino. E então, os meus treinos sempre foram muito intensos. Mas a questão da alimentação, ela me alterava, porque eu queria ter aquela intensidade, mas... devido àquela alimentação extremamente restrita, muitas vezes o meu organismo não tinha a energia necessária que eu queria. E aí eu tinha que vencer no psicológico, aí eu ia na mente. Eu já cansei de fazer 1 hora de escada e nos primeiros 20 minutos eu achava que eu não conseguia dar mais um passo e aí eu trabalhava só na mente. Aí eu ia aquela 1 hora ali na minha mente. Porque se eu determinei que eu vou fazer, eu só saio dali se eu cair. Claro. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? É nato meu isso. Você tocou em mais um fator que acaba sendo preponderante para quem decide entrar de vez no mundo das competições, enfim, de um mundo mais específico, que é a questão do psicológico. E até para as pessoas que acabam, que não estão inseridas no esporte, seja musculação, crossfit, acabam não entendendo muito. E você, imagino que você tenha recebido vários comentários ou até opiniões, e a gente vê os grandes profissionais espalhados pelo Brasil. Ah, esse papo de psicológico, de mente blindada, é papo de doido, isso é besteira, é bobagem. Conte pra gente como é que funciona, porque você deu um exemplo, às vezes você tinha que fazer 1 hora de aeróbico, só que você chegou nos 20 minutos ali e não vou conseguir, mas a sua mente, o seu psicológico conseguiu dar conta. Conta pra gente como é que funciona isso. Lembrando que era 1 hora de aeróbico sem carboidratos. Então, sem energia sem nenhuma açúcares. no corpo. Então, assim, é muito mais difícil. A mente, ela faz parte de todo o processo. É muito engraçado, mas a gente não tem noção do que nós podemos conseguir somente com a mente. Isso é fato. Eu faço isso, eu vivo isso constantemente na minha vida. Quando eu determino algo, muitas vezes eu tô no meio do caminho ali e vem aquela luta interna, vão parar, sua perna tá doendo, isso tá doendo. Mas eu prossigo com a mente. Isso, assim, é um fator essencial. Eu acho que é extremamente importante, tanto quanto a alimentação, tanto quanto os treinos. Se você não tiver uma mente preparada, dificilmente você vai chegar até o final. Com certeza. Então, assim, isso foi uma das coisas também que me abalou muito, porque eu tinha muita vontade, eu tinha muita garra, eu tinha muita força, eu tinha muita determinação, mas eu não sabia que a minha mente não estava preparada para tanto. Porque eu me senti muito abalada, porque eu fui no meu máximo e eu me exigi além do que eu podia. Então, isso é uma coisa muito importante para quem quer competir, para quem tem um objetivo, trabalhe sua mente. Porque se a mente estiver de acordo, você dificilmente para. Claro, com certeza. E conte pra gente, antes de a gente ir para um outro intervalo,
como é que foi a sua primeira competição? Porque nós sabemos que deve ser algo, né, um evento muito marcante, né, independentemente do resultado, se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, é algo realmente que marca, e imagino que para você foi algo bem significante pelo fato de que você começou no esporte apenas como uma praticante, decidiu competir, encarou os seus medos, tratou o esporte como um desafio, e a gente recebe muitos relatos de atletas que, independentemente do resultado, o que vale é estar ali no palco, é poder estar mostrando o seu trabalho durante meses que você realizou para poder chegar, claro, numa melhor condição física e, claro, todo mundo quer alcançar o melhor resultado, os melhores prêmios. Quando foi essa competição? Qual cidade? Conta pra gente o resultado. Então, o desafio ele é muito grande, ele é um desafio pessoal. Então, muitos atletas sobem ali, não tem medalhas, mas o processo que você vive até chegar ali, naquele palco, ele é tão desafiador que quando você pisa ali, é como se a medalha já estivesse sobre você. É como se você já tivesse a vitória. Por que que você tem a vitória? Você tem a vitória por ter chegado, por ter conseguido, por ter coragem de ter dado a cara, de ter ido lá, de ter subido, de ter feito o que muitas vezes outras pessoas não teriam coragem. Claro. E isso pra mim já é uma vitória imensa, né? Eu tive a sorte, né, de realmente ser vitoriosa no sentido literal, né, palavra, assim, da palavra, de trazer realmente uma boneca e uma medalha, mas independente disso eu já me senti assim extremamente vitoriosa, porque eu sei como foi difícil. Chegar ali é a realização mesmo. É a mesma coisa de dar a última abraçada no mar eufórico e falar, cheguei, tô em terra firme. Sim. Então é uma sensação muito bacana. É um desafio, assim... às vezes eu não tenho nem palavras para dizer. Eu sou muito competitiva e eu gosto de criar desafios na minha vida, no dia a dia. Então isso para mim foi muito bacana. E antes mesmo de competir... no fisiculturismo, eu já tinha participado de algumas competições de CrossFit, né? O CrossFit é uma família muito bacana, sempre gera muitas competições internas e eu já tinha participado. Também tinha ganhado uma medalha, não em primeiro lugar, mas ganhei em segundo lugar e fiquei muito feliz também. Que aquilo também era uma forma de me motivar e um desafio pessoal para mim. E você disse, né, no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo super especial, que você acabou sendo uma atleta, você enfrentou seus desafios, tinha uma rotina totalmente diferente em relação para uma pessoa que apenas pratica. E como é que é a Bruna hoje? Você continua praticando, fazendo os treinos, tanto de musculação, também de CrossFit? Como é que é a questão da alimentação? Você disse que você faz uma interação muito interessante com os seus seguidores no Instagram, mostrando o seu dia a dia, tudo que você faz. Como é que a Bruna faz hoje para poder... Não é uma atleta mais, né? Não compete mais. Não estou em momento, né? Não estou em preparação para nenhum tipo de campeonato, né? Eu continuo com a mesma intensidade, gente. Eu treino todos os dias, euforicamente. Eu gosto de treinar no meu máximo, eu gosto de levar meu corpo ao limite. Então eu treino, a intensidade dos meus treinos são a mesma. O que mudou, na verdade, foi assim, a alimentação mudou muito, porque hoje eu não me dou o direito de restrições. Eu como de tudo, tudo. Porém, eu dou preferência aos alimentos saudáveis. Aquilo que, por exemplo, eu não como industrializados. É claro que, eventualmente, um evento, alguma coisa, a gente come uma coisinha. Mas, assim, no meu dia a dia, a minha comida é verdura, legumes, carnes. Eu não tenho aquela coisa, eu vou pesar. Não. Eu como aquela quantidade bacana, uma comida saudável, eu divido isso com os meus seguidores, tudo que eu faço ali no meu dia a dia, as comidinhas. Eu não tenho preguiça de cozinha. Cozinha é um segundo hobby pra mim, é um momento gostoso, desafiador e adoro poder dividir isso com as pessoas. Eu invento, pego o que tá na geladeira, mas assim, a base de tudo é a constância. Eu tenho uma constância de treino e eu tenho uma constância de alimentação saudável. Vez ou outra, eu saio como uma coisinha ou outra, mas isso não é constante na minha vida. Mas essa questão de não estar privada, de não ser obrigada a comer aquilo, aquela quantidade, isso pra mim hoje faz toda a diferença. Nós abordamos praticamente quase todos os fatores que fazem com que uma pessoa possa ser apenas uma praticante ou até mesmo quem tem o desejo, quem tem o sonho de poder estar subindo no palco pelo menos uma vez na vida para poder sentir aquele gostinho do seu trabalho sendo realizado
com sucesso, de poder receber o feedback dos juízes, né, dos jurados, enfim, chame como quiser. Mas, Bruno, a gente sabe que para qualquer esporte, seja a pessoa que é um iniciante ou até mesmo e principalmente um atleta que é um atleta de alto rendimento, tudo precisa ser orientado da melhor forma possível. Entra a questão dos médicos, questão da alimentação, enfim, tudo que envolve esse mundo de quem é um atleta, não só de crossfit, musculação, mas jogador de futebol, quem pratica atletismo, natação, enfim, a gente sabe que os cuidados devem ser sempre olhados com carinho mesmo, para que não haja nenhum tipo de complicação na saúde. Conta pra gente como é que você faz para poder ter essa rotina, essa vida, mas ao mesmo tempo tendo um acompanhamento médico, a gente sabe que é super importante. Extremamente relevante essa pergunta e é bom que todos saibam que é de extrema importância, por trás de tudo isso, ter profissionais, né, que te dê suporte, profissionais capacitados, estudados, Sim. né? Porque a gente sabe que tem uma turma por aí que quer fazer aleatoriamente, que quer fazer acontecer, mas não quer investir em profissionais e acaba, né, ou não chegando ou muitas vezes se perdendo no caminho. Eu sou extremamente grata, grandes profissionais que eu tive, educadores físicos que passaram do meu lado, que me apoiaram, que me estenderam a mão. Eu tenho também, né, a minha nutricionista que me apoia muito, me direciona, né, me ensina o que é certo, né, as composições dos alimentos, que às vezes a gente sabe, pô, comendo saudável, tá, comer saudável, ok, mas e aí? E o que o seu corpo precisa? E a quantidade de nutrientes? O que você precisa de composição alimentar ali para ter aquela vitamina, aquele nutriente, né, que seu corpo precisa? Então é extremamente importante isso. Hoje eu tenho, né, a minha nutricionista, eu tenho nutrólogo que me acompanham e são pessoas que eu não abandono, tem as pessoas que me ajudam com os treinos e assim, eu acho que eu não teria ido tão longe, não estaria, né, onde estou sem o suporte dessas pessoas, porque são de extrema importância. Eu sempre falo, quer começar alguma coisa, quer mudar seu corpo, ou quer mudar a história da sua vida, quer entrar para o meio fitness, procure profissionais capacitados que vão te auxiliar da melhor forma possível. Não tente fazer de si próprio, porque dificilmente vai chegar a algum lugar. Além de, hoje em dia, né, com a alta tecnologia, todo mundo tem acesso a uma rede social, seja ela o Facebook, Instagram, Twitter, ou até mesmo, né, o próprio WhatsApp, que hoje é uma febre no mundo todo. A gente constantemente vê, né, observa em jornais, revistas, enfim, na internet, vários casos de pessoas que acabaram, né, sendo influenciadas por um amigo da academia, por um amigo do CrossFit. Toma isso, faz isso, come aquilo dessa forma, e acabou sendo algo muito maléfico, né, para a vida da pessoa. Então a gente sabe que, como você mesmo disse, é importante essa fala de uma pessoa que já foi atleta, já levou o seu corpo no limite máximo e hoje continua sendo praticante, mas não com aquela mesma rotina, porque é você que está falando, você tem propriedade para poder falar, porque justamente você passou por esse processo, né, de muito cuidado com a saúde. A gente sabe que a saúde é o bem mais precioso que Deus nos deu, portanto tem que ser algo muito bem cuidado e da melhor forma possível, e como você mesmo bem disse, com profissionais capacitados. Bruna, o papo está muito bom, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de que você, né, já que você vive o esporte intensamente, defina, eu sei que essa pergunta é muito capciosa, é praticamente impossível a pessoa definir algo que ela goste tanto, que ela ama, em apenas uma palavra. Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, eu dou essa brechinha para você, você pode falar mais. Defina em uma palavra, se for possível, o esporte em geral na sua vida. Nossa, é difícil, realmente, porque eu sou muito apaixonada por ele. Mas tirando essa palavra paixão, eu acho que eu definiria ele como uma palavra que seria vencer. Claro. Vencer porque tudo que me envolve nesse esporte, né, no contexto geral, ele me levou a grandes conquistas que eu posso chamar de vitórias, né, que seria vencer.
Não, então é muito interessante, né? Como disse, é praticamente impossível uma pessoa tentar definir o amor que ela tem por algo, né? Ou no caso por um esporte, em uma palavra, porque realmente dá pra gente poder perceber nas suas redes sociais e agora aqui no nosso bate-papo, que você leva isso muito a sério, é algo que você com certeza levará para a sua vida toda. Você que também é mãe, imagino que deve tentar incentivar o seu filho para poder praticar, seja musculação, crossfit ou também qualquer outro esporte. É muito interessante isso. Bruna, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, super interessante. O convite está aqui para você voltar mais vezes, sempre quando puder, porque a gente procura sempre tratar o esporte de uma maneira diferente, mais analítica, olhando os cuidados, analisando mais, com muito debate e informação, como é o caso de tudo que você falou, e também, claro, com opinião. Muito obrigado e deixa o recado aqui para os seus futuros também seguidores na rede social. Obrigada eu, né, pelo convite, estar aqui foi uma honra e eu queria agradecer, né, e pedir que vocês possam me acompanhar lá nas redes sociais, que eu estou dividindo meu dia a dia, né, aquilo que eu vivo e que eu faço com tanto amor, né. Estou na rede social aí, no Instagram, pode falar, como Bruna Fani. Pode me procurar lá e adicionar, que será um prazer dividir com vocês o meu dia a dia, os meus treinos, as minhas comidinhas e a minha vida corrida, mais uma vida apaixonada, porque eu gosto muito do que eu faço. Com certeza, a gente sabe que tudo que a gente faz com prazer, com o que a gente faz quando a gente ama, né? Tudo sai da melhor forma possível e a recompensa é do tamanho do mundo. Mais uma vez, Bruno, obrigado por ter aceitado o convite, pelo bate-papo. O programa Esporte Debate vai ficando por aqui. Eu tenho um compromisso marcado com você amanhã, falando muito mais, claro, de todos os esportes, futebol. Hoje tem jogo do São Paulo que está em maus lençóis para poder se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. O Cruzeiro se preparando para o duelo contra o América. Enfim, tudo isso e muito mais no programa Esporte Debate de amanhã, porque o de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.